Obrigada, Marisa. Bom dia a todos. Nós, apesar do movimento espírita, enfim, nós vamos, no transcorrer desse estudo, lembrar a vocês de pensarem também, expandirem esse pensamento para a nossa vida de relação. Então a gente começa com essa ideia bem conhecida, né, no Espiritismo. O que é o centro espírita? E essas são as definições que a gente encontra de centro espírita, como lar, hospital, escola e oficina. Eu gosto, se eu tivesse que falar do centro espírita para uma pessoa, a primeira imagem que eu gosto sempre de passar é essa imagem de uma casa, de uma família. Muitas vezes as pessoas chegam ao centro espírita buscando a cura, buscando a sua melhoria. E eu penso que o atendimento à criatura começa quando ela sai do ambiente hostil do mundo e encontra no ambiente da casa espírita um espaço de acolhimento. Encontra a vibração da fraternidade. Ali, naquele momento, se o centro espírita tem como base esse sentimento, né, de familiaridade, de fraternidade, quando a pessoa bota o pé dentro da casa espírita, ali começa o seu tratamento, o seu atendimento, digamos assim. Mas também é o hospital, é a escola, é a oficina, ou seja, a pessoa chega, ela é acolhida, ela é atendida na sua necessidade inicial, mas depois ela vai crescer no aprendizado do conhecimento e, mais importante de tudo, ela vai se integrar como parte da casa. Então vamos falar um pouquinho desses aspectos. Hoje não tanto no hospital, mas lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente encontra a instrução dos espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, eu adoro essa foto, né? Se a gente chegar na casa espírita e sentir que o ambiente da casa nos abraça, nos recebe. Então, esse conceito inicial de família, quer dizer, quando a gente chega no ambiente da casa espírita, a gente gostaria de se sentir bem-vindo, aceito, querido, incluído, importante, parte da casa espírita. Porque, na verdade, todos nós, individualmente, queremos ser parte de alguma coisa. O ser humano tem essa ânsia, tem essa necessidade de se sentir parte, de se sentir incluído. Então, essa é uma das características da casa espírita. E lá no nosso centro, a gente sempre fala para o público que cada pessoa que chegou à casa num determinado momento, ela se torna responsável pela criação desse ambiente. Então, quem é que são as pessoas que estão fazendo a recepção? São os trabalhadores que já estão aqui desde que a casa foi fundada? Não, na medida em que você entrou e que você foi recebido, agora é tarefa sua também. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Sabe sorrir? Então, se entrou um companheiro pela primeira vez e está olhando meio perdido, sem saber para onde ir, bom dia. Meu nome é Suzana, como você vai? Seja bem-vindo. Basta. É muito bom quando a gente entra e alguém presta atenção na gente. A gente tem necessidade de que as pessoas prestem atenção na gente. Todo mundo tem. Então, é essa consciência que vai criando, essa gentileza que vai criando esse clima de família, que a gente pode instituir dentro do centro espírita, mas que a gente pode instituir em qualquer lugar onde a gente esteja. Né? Sempre levando com a gente essa mentalidade, essa consciência. Eu gostaria tanto que as pessoas prestassem atenção em mim. Então, um companheiro no trabalho que às vezes não está se sentindo tão bem. Alguém prestou atenção? Alguém chegou perto dele e falou: oi, você não me parece bem hoje, posso ajudar em alguma coisa? Então, não é só uma atitude no centro espírita, mas é uma atitude nossa na vida. O Dalai Lama diz: ao meu ver, criamos uma sociedade em que as pessoas acham cada vez mais difícil
demonstrar um mínimo de afeto aos outros. Em vez da noção de comunidade e da sensação de fazer parte de um grupo, encontramos um alto grau de solidão e perda de laços afetivos. Então a gente é uma contradição, porque a gente vive num mundo de redes sociais, não é? Mas quem são verdadeiramente os nossos amigos? Quem são verdadeiramente as pessoas que nos conhecem a fundo e com as quais nós podemos contar? Então a gente se distrai muitas vezes e se ilude nas redes sociais, sem mais ainda vivendo dentro de uma carência afetiva muito grande. Então o espaço da casa espírita pode ser um espaço onde as pessoas se sintam menos solitárias e desenvolvam os laços da afetividade. Nós vamos passar bem rápido por isso, porque nós temos bastante material e a gente gostaria de enfatizar algumas outras áreas. Mas o Centro Espírita, a pessoa chegou, então foi recebida por esse ambiente de afetividade, foi atendida nas suas necessidades primeiras, e aí ela vai estudar, porque a verdade liberta. O Cristo já dizia isso. Conheceis a verdade vos libertará. Como é que a verdade liberta? Porque o conhecimento das coisas nos dá uma consciência mais ampla, redefine valores para a gente, traça novas metas. Então, quando a gente entende, por exemplo, a lei de causa e efeito, toda e qualquer sensação de injustiça se desfaz. Todo e qualquer questionamento da sabedoria de Deus se desfaz, porque a gente entende as leis. Então nos liberta de sentimentos desnecessários de revolta, de angústia, porque agora a gente entende, porque agora a gente conhece. Então a verdade liberta. E daí a importância de nós nos dedicarmos ao estudo que a casa oferece. Esse autor, que é lá do sul do Brasil, ele diz: o indivíduo que se interessa seriamente e busca se aprofundar nos estudos, permanece no grupo e é alguém que intrinsecamente já possui o espiritismo no foro íntimo. Porque a gente pode vir à casa espírita. É muito gostoso vir domingo a essa reunião, escutar o evangelho, voltar para casa. Mas quando o espiritismo já vai atingindo espaços mais profundos dentro da gente, a gente vai entendendo que para a gente sair dessa infância espiritual e emocional que a gente vive, é preciso que a gente realmente se aprofunde nesses conceitos. Porque a gente sabe, mas é um saber ainda muito racional ou muito superficial, é muito filosófico. A gente sabe no cérebro, mas a gente não sabe no coração. E para a gente saber no coração, requer que a gente se aplique, que a gente estude. Ninguém se torna PhD em nada indo à escola uma vez por semana. É preciso ler, é preciso fazer pesquisas, é preciso se aprofundar no conhecimento. Então, às vezes a gente fala, mas eu não tenho tempo. Mas tempo é sempre uma coisa tão relativa. E no final do dia é sempre uma questão de prioridade. Não é que falta tempo, mas em qual o nosso uso do tempo em relação àquilo que é importante para a gente. É sempre uma reflexão a ser feita. E o Centro Espírita, então, além do espaço de acolhimento, além do espaço de estudo que vai permitir essa libertação, essa consciência, é uma oficina. E aí, essa é uma ideia que eu vou parar um pouquinho nela, porque eu gosto muito dela e acho ela muito importante. Não só o ser humano tem necessidade de se sentir parte de alguma coisa, né, de ter o seu valor reconhecido, mas ele precisa perceber que ele vale. Todos nós temos um valor. Todos nós podemos ser úteis.
Para os dirigentes do Centro Espírita, a tarefa é olhar para cada um de vocês e descobrir em vocês qual é o seu talento, em que você pode ajudar e integrar o frequentador para que ele seja parte da casa. Para a pessoa que está sentada assistindo, a questão é: como é que eu posso ajudar este espaço que me acolhe? Porque em outras religiões, as igrejas prosperam porque as pessoas sentem que aquele espaço religioso é delas. Aquela casa, aquela igreja, aquele templo é o espaço sagrado que lhe pertence, é o seu espaço de religiosidade, de adoração, de oração. Então ela cria uma relação de responsabilidade com aquela casa que a acolhe. Qual é a nossa relação com esse centro que nos acolhe? A gente sente que isso aqui é o nosso templo religioso, que nos abrigou, que nos dá tantas coisas. Não seria bom se a gente pudesse retribuir? Não seria bom se a gente pudesse participar? Não é? E todo mundo pode participar, é o ponto que eu quero fazer. Porque muitas vezes as pessoas pensam: mas eu sou um zero à esquerda, eu não sei nada de espiritismo, não há nada que eu possa fazer. Muitas vezes a nossa baixa estima é: eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada mesmo na vida. Então, claro que isso é um extremo, mas fora desse extremo, muitas vezes a gente sente que a gente não tem o que contribuir. Então, eu vou contar uma história para vocês, que eu gosto de contar para os meus filhos que têm 4 e 5 anos, mas vocês vão ver que é uma história para adulto. Vou literalmente contar para vocês a história. A história é a história do Zero. E ela está em inglês, eu vou fazer uma tradução automática aqui para o português. Então a história é o seguinte: o Zero era um número grande e redondo. Vou fazer um resumo, tá, gente? Toda vez que o Zero olhava para ele mesmo, aqui, ele se percebia como um buraco. Ele era simplesmente um buraco, não tinha nada no meio. E ele olhava todo dia os números se brincando uns com os outros, e ele também queria contar. Todos os números contavam, mas zero não conta, né? Zero é nada. Como é que um número que não valia nada podia se tornar algo? Ele se sentia muito vazio por dentro. Aí ele olhava um brincando com os outros números. E se comparava com um. Um era alto, tinha uns traços fortes, tinha umas esquinas. E o zero era redondo, sem esquina nenhuma. E ele pensava: se eu fosse como um, eu também poderia contar. E a gente não faz isso o tempo todo? A gente não se compara com os outros? E se comparando com os outros pensa: mas eu não sou como a Suzana, então não posso ser presidente da Federação da Flórida. Pode ser. E aí o zero tentava ser como um. Então ele puxava de um lado, empurrava do outro, tentando se transformar no um. E finalmente, depois de tanto esforço, ele não se tornou um, ele se continuava sendo o zero. O 8 e o 9 chegaram e falaram: olha, a gente vai tentar te ajudar a ser alguma coisa. Se você fizer 2 zeros um em cima do outro, você vira 8. Se você puxar uma perninha, você vira 9. E o zero tentou virar 8, tentou virar 9, mas zero só pode ser zero. E aí os números falaram: olha, nós vamos encontrar com os outros números porque nós vamos contar. Você quer vir com a gente? O zero se sentiu arrasado. 8 e 9 eram números de valor. Claro que eles contavam. Como é que eles podiam saber como ele, zero, se sentia? Aí o zero teve uma ideia. Ela podia impressionar os números, fazer alguma coisa, brilhar, pular. E ela começou a rolar mais rápido, deu um pulo super alto e caiu em cima do 1, que caiu em cima do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8 e do 9. Todos os números caíram, todos dobrados.
E o 0 pensou, não adianta tentar. Eu não tenho mesmo nenhum valor. Eu nunca vou contar. Aí o 7 falou assim, olha 0, o que conta é o que está dentro da gente. Aí o 0 olhou para ela mesmo e disse, mas e se eu não tenho nada dentro de mim? Todo número tem valor, disse o 7. Seja aberto e você vai encontrar o caminho. De repente, o 0 se viu com uma nova luz. Eu não sou vazio por dentro, eu sou aberto. E aí o 0 se aproximou dos outros números e disse assim, eu encontrei uma maneira de todos nós valermos e contarmos ainda mais. O 4 falou, contar ainda mais? O 7 disse, conta comigo. E o 1 disse, seja o líder. Todo mundo conta, os números gritaram. Aí o 0 deu um pulo, depois deu um pulo ainda mais alto e falou, vamos contar de novo, começando agora com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E o que vem depois? 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Agora todos nós contamos ainda mais. O 0 e os outros números começaram a se divertir, trazendo mais valor para todo mundo. Nesse momento, o 0 olhou para dentro dele mesmo e se sentiu inteiro. Bem aqui, no centro. E essa é a historinha do 0. Que é uma historinha muito legal. Aliás, esse autor gostaram da história, não é? Para quem tem criança, é Catherine Otoshi, O-T-O-S-H-I. Os livros dessa autora são maravilhosos. São livros que trabalham com os valores. Então, mas a história ilustra pra gente que todo mundo conta, não é? E que às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nada a oferecer ao centro. Eu não tenho nada a oferecer no meu trabalho, eu não tenho nada a oferecer. Não é verdade. Todo mundo tem, ainda que a gente se sinta um 0 à esquerda. Mas quando a gente se une aos outros, não é? A gente faz com que os outros contem mais. E a gente passa a contar também. Então, essa é a ideia do Centro Espírita como oficina. Quando um novo membro chega, ainda que seja com uma participação que parece de um 0 à esquerda, esse membro vai adicionar ao centro. E o centro vai adicionar a esse membro valor, que a gente busca na nossa vida se sentir valorizado. Então é uma experiência ímpar, a experiência de participar da família e do trabalho do Centro Espírita, porque dá a gente esse sentimento de valor que todos nós, de uma certa forma, carecemos devido à nossa condição espiritual. Então tá aí a história do 0. Muito bem. Mas a gente gostaria de pensar que a experiência na casa espírita é uma experiência fácil. Experiência nenhuma que lide com o ser humano é fácil, não é? Porque nós somos seres complicadinhos. Então, o maior obstáculo nessa jornada humana, em qualquer espaço social que exista, é o tal do tendão de Aquiles. Vocês conhecem a história do tendão de Aquiles? Então, havia uma deusa muito poderosa que se casa com um rei humano. E eles têm um filho. E ela, preocupada, percebendo algumas características muito humanas na criança, decide que vai levar a criança todas as noites a esse lago, onde ela mergulha uma determinada parte da criança, para que a criança vá adquirindo os dons da divindade. Um determinado dia, o rei, desconfiado das suas sumidas de casa, decide segui-la. E quando vê, ela está segurando a criança pelo pé, ela segurava a criança pelo pé e afundava a criança e tirava a criança. Ele pensa que ela está tentando matar o filho. Então ele corre, tira a criança dela e não permite mais que ela volte ao lago com a criança. O rapaz cresce, se torna um guerreiro, um quase Deus, com todas as características da divindade, mas faltou a mãe
molhar a última parte do corpo do menino, que era o tendão de Aquiles. E ele vai então para uma guerra e um soldado distraído atira uma flecha e a flecha atinge o tendão de Aquiles e ele morre. Todos nós temos o nosso tendão de Aquiles. E esse é o maior obstáculo nas nossas vidas. O maior obstáculo na nossa vida de relação não é ninguém que a gente queira apontar. Não é o filho difícil, não é o chefe complicado, não são as pessoas com quem a gente antipatiza. O maior obstáculo na nossa vida de relação está em nós mesmos. São as nossas próprias vulnerabilidades. Essa parte humana que ainda não foi transformada em uma parte divina, com a luz, né, da divindade. Então, dentro do espaço da casa espírita, nós temos várias personalidades. Né? Aqui a gente colocou alguma delas. Tem elementos mais estáveis, tem gente que vai e vem, né, que oscila, pessoas com características muito práticas, pessoas que vêm e que não tomam iniciativa de fazer nada, pessoas que são muito boas, mas não são dinâmicas, e assim vai. Uma multitude de personalidades e de características. Tem gente que sonha e não faz nada, tem gente que faz tudo e não sonha, e assim vai. Então, essa diferença de personalidades é precisamente o que nos oferece o campo de trabalho. Então, agora a gente vai olhar um pouquinho com Kardec, todos os textos tirados da Revista Espírita, porque Kardec, ele teve que lidar com a fragilidade humana, não é? Então vamos ver com o mestre quais são os desafios que a gente encontra nessa vida de relação. Eu não vou ler todos, porque a gente tem muito material, porque isso é parte de um estudo mais complexo que a gente fez, mas vamos tirar alguma coisa daqui. Então, Kardec reconhece a fragilidade humana. E ele diz que os espíritos malfeitores, eles vão se ligar aos grupos também. Eles podem se ligar aos grupos, geralmente identificando nos grupos quais são as pessoas mais frágeis, mais suscetíveis. Ou seja, fragilidade o quê? Emocional, não é? Os nossos gaps, as nossas aberturas, que estão exatamente lá naquele calcanhar de Aquiles. E daí a importância do autoconhecimento, para que a gente não se torne, dentro do trabalho, aqueles pontos vulneráveis que os espíritos, ainda ignorantes, vão muitas vezes tentar acessar. Uma outra questão que Kardec fala é das intrigas. E é muito interessante isso, porque ele diz: é dever, portanto, de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga. Pode acontecer nos pequenos como nos grandes centros. Está lá em Obras Póstumas. E muitas vezes, olha isso que é tão importante, criar uma rede de intrigas sob argumento de se estar defendendo a verdade é andar pela contramão da ética doutrinária. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente está na defesa de uma verdade. E em nome da defesa dessa verdade, da nossa verdade, a gente pode estar falando do centro espírita, mas a gente faz intriga em qualquer parte das nossas vidas. A gente fala mal dos outros, a gente às vezes lança ideias que não são necessariamente verdades. A gente acha que é verdade, mas às vezes aquela ideia é um pedaço de verdade, porque a gente não conhece a verdade toda, na maioria das vezes, dos fatos ou do que motiva as pessoas internamente. Então, fazer intriga, ainda que em nome da verdade, segundo Allan Kardec, é andar na contramão da ética doutrinária. Então fica aqui uma dica: se a gente não tem nada de bom para falar, não fala. Não fala, não é? Conflito de interesse acontece, não é? Kardec fala disso.
A causa mais comum da separatividade entre co-interessados é o conflito de interesses e a possibilidade de uns suplantarem os outros em proveito próprio. No livro dos Espíritos, os Espíritos também nos falam que um dos maiores problemas que a humanidade tem é que nós agimos sempre movidos pelo interesse próprio. Então o centro espírita se torna um ambiente muito adequado para a gente trabalhar nisso, porque em qualquer momento em que a gente esteja agindo, nós somos convidados a pensar qual é o interesse da casa, qual é o interesse das criaturas. E ainda que a gente pense que está no interesse da casa das criaturas a minha ideia, se alguém tem uma ideia diferente, é preciso que a gente consiga sentar e conversar. E que no final das contas o interesse da casa sempre prevaleça, do grupo. Então é um exercício maravilhoso de humildade e muitas vezes da gente, há uma outra palestra que a gente faz sobre relações, onde a gente diz que em qualquer relação, para a relação dar certo, a gente tem que aprender a perder. Levanta a mão quem gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Mas se nós quisermos que uma relação dê certo, em alguns momentos a gente precisa perder. Em nome da relação. Porque a relação é mais importante para mim do que eu estar certo. Então esse é um exercício importante nas relações. E no centro espírita não é diferente. O ego, obviamente, é um grande obstáculo, né? E aqui ele fala, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos, também em obras póstumas. Gente, a gente se melindra com muita facilidade. Quem diz que não se melindra, eu convido a observar as reações fisiológicas do seu corpo quando você está num diálogo com alguém que não está concordando com você. Preste atenção no seu batimento cardíaco. Se o coração está batendo mais rápido, você entrou num estado de defesa. Você está se sentindo ameaçado. Quando a adrenalina corre no nosso corpo e o nosso coração bate forte e a nossa respiração se altera, nós estamos num estado de percepção de que estamos sendo atacados. E na verdade, às vezes, é só alguém que pensa diferente da gente. Isso mostra a nossa fragilidade. E tudo bem, é onde nós estamos. Mas é importante que a gente reconheça. Eu faço muito esse exercício. Como a gente lida com muitas pessoas e com muitas ideias, não é? Eu estou sempre prestando atenção no meu batimento cardíaco. Não falha. Não falha, é um negócio impressionante. Então, quando eu sinto que o meu coração está batendo um pouco mais forte, é informação para mim. Eu estou reagindo a isso. Então, respira, se acalma e pensa, isso não é um ataque. Deixa eu tentar conversar com essa... Deixa eu tentar escutar o que essa pessoa está falando para mim. Porque muitas vezes as nossas ideias são tão cristalizadas que a gente finge que está escutando o que o outro está falando, porque não há espaço nenhum dentro da gente, na verdade, para escutar nada. Essa é que é a verdade, não é? Então, nós somos muito frágeis e nos melindramos com muita facilidade. É importante, como primeiro passo, que a gente reconheça isso, para depois perguntar para você, mas por que eu estou me sentindo assim? Não é? As divergências vão acontecer. Kardec as reconheceu. Kardec fala que cada qual interpretou, né, a seu modo o espiritismo na sua época. As pessoas trazem ideias pessoais, crenças, preconceitos. Então não é uma questão de hoje, é uma questão de sempre. Mas aí ele diz assim, também em obras póstumas, se porém o espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas com as quais tem que contar sempre, pode, todavia, neutralizar-lhe as consequências. Então, na nossa vida de relações,
nós não vamos conseguir mudar os obstáculos necessariamente, porque ainda somos muito frágeis. Nós somos muito frágeis. Mas, com o Espiritismo, nós podemos neutralizar as consequências, seja no centro espírita, seja em qualquer parte. E isso é o essencial, diz Kardec. Então, nós vamos olhar 3 valores importantes para a gente investir para neutralizar as consequências negativas de tudo isso que a gente falou. O autoconhecimento, esse a gente fala mais na casa espírita, né? Quais são os traços característicos do meu temperamento? Eu sou uma pessoa que me melinda com muita facilidade, eu tenho crises de raiva, eu tenho ciúme das pessoas dentro do centro. Se a Marisa não me dá muita atenção, se ela não falou bom dia para mim, eu fico profundamente machucado, não é? Então, qual é a característica do meu temperamento, né? Uma outra questão que a gente gosta muito de trabalhar é a ideia da autenticidade, fugir às máscaras. Ou seja, é muito importante que na nossa vida de relação a gente consiga ser quem a gente é, né? Algumas pessoas me acompanham no Facebook, meu filho de 3 anos falou, ele tem muita personalidade, o moleque veio o cara cortar o cabelo e ele falou pro homem, com 3 anos, I want a line right here and one here. Ele queria que o cara fizesse linhas na cabeça dele. E aí eu falei para ele, meu filho, você pode fazer uma linha. Então é um meio termo, porque eu não vou mandar o menino para a escola cheio de linha na cabeça com 3 anos de idade, mas ele fez uma linha aqui do lado. E a minha mãe, brincando, disse no Facebook que ia me processar. Aí eu falei para ela, não, mas isso eu tenho que respeitar a liberdade do menino de ser quem ele é, não é? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, valores importantes que ajudam a gente a lidar com essas divergências, essas dificuldades. As pessoas serem quem elas são porque fica mais fácil lidar com o outro quando a gente conhece quem ele é. E a fraternidade, investimento na qualidade da convivência. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Postura de autenticidade. Incluir a todos, oferecendo a todos a imagem do que realmente somos, sem culpas nem representações fantasiosas que possam nos afastar da realidade concreta. Uma das coisas que a gente mais encoraja no centro é que as pessoas tenham o que a gente chama de honestidade emocional. Honestidade emocional é assim, alguém fez alguma coisa, estou me sentindo super machucado. Você chega para a pessoa e diz para a pessoa assim, olha, aconteceu isso, eu não sei qual foi a sua intenção, mas é assim que eu estou me sentindo. Ou seja, você não acusou o outro, você está falando do seu próprio sentimento. Sem preocupação, sem culpa. A gente sente raiva mesmo, a gente se sente machucado, não precisa se sentir mal por causa disso. Precisa olhar para dentro e falar sobre isso. E se a gente encontrar uma maneira de falar um com os outros sem acusar, então a gente está com uma boa chance de suceder. Porque o outro vai escutar e vai falar, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Ou foi isso que eu quis dizer. E vamos olhar para isso juntos, não é? Então as pessoas precisam ser quem elas são. Não é por a gente estar numa posição de liderança que a gente é melhor ou menor ou pior do que qualquer outra pessoa. E isso eu falo sempre, né? Eu procuro, nas minhas palestras, nos grupos de estudo, falar da minha própria fragilidade. Porque nós somos todos pessoas muito frágeis. Autoconhecimento. A gente precisa saber o que sente. Esses também são os cartõezinhos que a gente tem lá em casa e que a gente mostra para as crianças. Eu só fui conseguir dar nome aos meus sentimentos já na fase adulta. Por exemplo, eu cresci achando que eu nunca tinha sentido raiva. Porque eu acreditava dentro da minha criação que sentir raiva era uma coisa tão ruim, tão não permitida, que então eu nunca consegui reconhecer a raiva dentro de mim. Eu chamava de tristeza, eu chamava de frustração, mas na verdade eu estava pissed, como diz em inglês, né? Com muita raiva, né? Então ensinar as crianças, meu filho fica muito zangado, eu falo para ele, você tá bem zangado, né? Ele fala, tô. Aí vai ajudar eles a reconhecerem os sentimentos. Você fala, você pode ficar zangado, não tem nada errado em ficar zangado, não pode bater, não pode gritar, mas ficar zangado está certo. Vamos falar dessa zanga. E assim, a gente vai ensinando a criança a reconhecer o sentimento e a falar dele. Então isso é importante, porque muita gente nem sabe o que está sentindo.
O melindre, como nós falamos, né? Quando o sentimento de superioridade é desestabilizado por alguém, a pessoa se melindra, se ressente ou se magoa. A opção é sempre a mediunidade, mas eu gosto muito dessa definição. Sentimento de superioridade desestabilizado. Vamos ver. Ressentimento. A gente tem ressentimento quando a gente se sente ofendido, injustiçado, desestabilizado, menosprezado, contrariado. Tão frequentemente a gente é contrariado nos nossos desejos, a gente se sente diminuído e a gente tem necessidade de proteger o ego. Aí a gente se ressente. Mas o ressentimento é sempre uma questão do nosso ego. Toda vez que a gente está ressentido, a gente precisa se perguntar, não o que o outro fez, mas por que eu estou me sentindo assim? Porque alguma coisa dentro de você, nessa área, aconteceu. O ego não pode ser contrariado, porque quando o ego é contrariado, ele se sente pequeno, e a gente não gosta de se sentir pequeno. A gente gosta de se sentir grande, certo, poderoso, não é? Então são estados emocionais difíceis para a gente. Essa psiquiatra, Maria Rita Kell, ela diz que o ressentido é um vingativo não declarado. Isso é muito legal. Ela diz assim, é alguém que atribui sempre a um outro a culpa por seus agravos. O ressentido assume o papel de vítima e com isso foge das responsabilidades que lhe cabem no processo. Então é fácil ser ressentido. Porque quando você fica na posição do ressentimento, você fica na posição da vítima. E aí você não precisa, vítima é vítima, não precisa fazer trabalho nenhum, não precisa fazer esforço nenhum, não é? Então olha que interessante, o ressentido é um vingativo não declarado, não deixa espaço para a gente ficar no ressentimento. Convida a gente a esse olhar interior. Isso aqui é muito importante também. Muitas vezes, quando as fraquezas são ignoradas, essas pequenas fissuras irrompem mais tarde em terríveis rachaduras de complexa solução. Para o casamento, para a vida com os filhos, para a vida no trabalho. Às vezes a gente fala, eu estou mesmo chateada, mas eu não vou falar com fulano não vale a pena. Deixa como tá, o tempo vai curar, vai passar. Passa. Não passa. Não passa. Se machucou a gente por dentro, se a gente se ressentiu, amanhã ou depois acontece uma outra coisa e aquilo vai só acumulando. É uma fissurinha minúscula, mas que nunca foi cuidada. Aí chega um dia que racha e a casa cai. Então, a importância das pessoas terem, da casa ter, um sentimento de fraternidade tão sólido, que permita, e a gente deve buscar isso nas nossas relações, na nossa relação com o nosso parceiro, que a base da relação seja uma amizade, uma confiança tão profunda, que a gente tenha esse conforto de falar com o outro daquilo que nos desagrada, para que fissuras não se transformem em rachaduras. E para a gente encerrar, a solução é sempre a fraternidade. A gente vai passar também sem se aprofundar muito aqui, mas essa fala de Kardec vale a pena. Fala dos adeptos sinceros. Quem são os adeptos sinceros do Espiritismo? As reuniões espíritas têm as fontes de sua vitalidade na base sobre que se assentam. Nesse particular, tudo depende do ponto de partida. Aquele que tem a intenção de organizar um grupo em boas condições deve, antes de tudo, assegurar-se do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina a sério e cujo caráter conciliatório e benevolente seja conhecido. Por que eu gosto tanto? Porque Kardec define adeptos sinceros como pessoas que levam a doutrina a sério, mas que são conhecidas pelo seu caráter conciliatório e benevolente. Bacana isso. Então, o adepto sincero do Espiritismo é conciliatório e é benevolente. Essas são as características principais, segundo Kardec. Características que a gente deve buscar nas nossas vidas de relação. Conciliador e bons uns para com os outros. Então ele vai falar de indulgência recíproca,
ele vai falar numa convivência permeada em cordialidade e fraternidade. Essa frase também é importante. Ele diz: a assimilação do conteúdo doutrinário deve nos permitir uma convivência permeada de cordialidade e fraternidade, mesmo nos momentos de divergência de pensamentos. Abdicar disso é simplesmente viver no mundo da teoria vazia. Não adianta a gente falar para os outros de cordialidade, de bondade, de perdão, se na hora em que a gente diverge, não existe naquela relação uma fraternidade que permita que a gente ainda na divergência seja cordial e amigo. Se não tivermos isso, segundo Kardec, é viver no mundo da teoria vazia. Eu gosto muito dessa expressão, que a tolerância na convivência decorre de uma compreensão mais ampla da incompletude humana. Somos todos seres incompletos. Se a gente olha para o outro com este olhar, a gente espera que o outro perceba que nós também somos seres falíveis, somos seres incompletos. E como a história do zero, nós vamos contar mais se nós conseguirmos trabalhar juntos, completando a nossa incompletude. Essa é uma outra questão importante que Kardec fala, que as questões de fundo devem passar à frente das questões de forma. Então, essa é uma questão mais para o centro espírita e para o movimento espírita, não é? Quais são as questões de fundo? Que são as questões mais importantes? São as questões, segundo Kardec, que têm por objetivo tornar melhor os homens. Isso é o mais importante. Então, às vezes, nós temos companheiros em religiões diferentes, em pensamentos diferentes. Mas a vida desse companheiro faz dele uma pessoa melhor, os valores que ele abraça? Então, isso é a questão de fundo, o resto é questão de forma. E a gente vai conectar com os outros nas questões de fundo. Claro, cada um vai fazer a coisa de uma maneira um pouquinho diferente, porque nós somos diferentes. Há uma diversidade de personalidades, de necessidades, mas no fundo a gente está falando a mesma língua, então está tudo certo. O perdão, sempre importante. Ele fala que a falta de pragmatismo evangélico, principalmente o exercício do perdão entre irmãos de ideal, converge para imperiosas reflexões sobre a nossa forma de ser espírita. Então, a prática do perdão na casa espírita, sim. Né? Se a gente não conseguir perdoar dentro da casa espírita, com a bênção dos espíritos superiores, os irmãos de ideal, ai meu Deus, a gente está em big trouble, como diz o outro, não é? E aí, qual é a nossa forma de ser espírita? É uma forma de ser da boca para fora, ou a gente está realmente nesse esforço de integrar aquilo que a gente conhece para fazer da nossa vida uma vida melhor? Então ele fala das divergências, não é que elas não vão existir, mas elas são instrumentos úteis de reflexão. Se elas levarem a dissidências, elas atestam a falência do entendimento. Isso é muito bom. A divergência deve estar sob o controle da fraternidade, para que não se abra o caminho da agressividade. Então a gente pode divergir. Dentro da minha relação, por exemplo, com a minha companheira, a gente tem várias divergências, mas nunca agressividade. Para que ser agressivo um com o outro? Não é? Não há necessidade, porque atrás da divergência há um respeito, há um companheirismo, há uma verdadeira fraternidade. A gente não tem a intenção de agredir, de machucar o outro. Ainda quando a gente tem raiva, porque a gente tem raiva, não é? Mas a gente se controla e a gente procura sempre assumir a responsabilidade do nosso próprio sentimento. Então, meus queridos, finalizando, o plano de ação: buscar nas nossas vidas de relação a humildade, um empenho efetivo na vigilância de si mesmo. Eu botei essa aqui em cor diferente, porque eu gosto muito. A revitalização permanente do afeto no grupo. Então é chegar para o companheiro que trabalha e dizer para ele: nossa, eu estou tão feliz de ver você. De vez em quando falar assim: eu amo você. De vez em quando falar assim: nossa, você é tão importante aqui na casa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Então o dirigente tem essa função,
mas os colaboradores também têm essa função entre si mesmos, de manter essa afetividade. A afetividade do grupo é igual à afetividade de qualquer relação. Se a gente não regar com gotinhas de amor, ela morre. Criação de relações sem máscara, que esse espaço seja um espaço onde as pessoas possam ser quem elas são, autoestima e respeito. Humanizar as relações no centro espírita é olhar para a incompletude do outro, mantendo a fragrância da fraternidade. É a base para uma nova ética da convivência, do respeito interhumano. Eu vou ler uma poesia para vocês, encerrando, de Madalena Freire. Ela é uma poesia que fala de relação. Diz assim: eu não sou você, você não é eu. Não sei muito de mim vivendo com você. E você? Sabe muito de você vivendo comigo? Eu não sou você, você não é eu, mas encontrei comigo e me vi enquanto olhava para você. Na sua, a minha insegurança, na sua, minha desconfiança, na sua, minha competição, na sua, minha birra infantil, na sua, minha omissão, na sua, minha firmeza, na sua, minha impaciência, na sua, minha prepotência, na sua, minha nudez aterrorizada. E você se encontrou e se viu enquanto olhava para mim? Eu não sou você, você não é eu, mas foi vivendo a minha solidão que conversei com você. E você conversou comigo na sua solidão? Ou fugiu dela, de mim e de você? Eu não sou você, você não é eu, mas sou mais eu quando consigo viver, porque você reflete no que eu ainda sou, no que já fui, no que quero vir a ser. Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo, enquanto somos capazes de diferencialmente eu ser eu, vivendo com você, e você ser você, vivendo comigo. Meus queridos, muita paz. Bacana, né? De eu crescer, eu vou ser assim, igual ela. Gente, rapidamente os avisos, avisando só que quinta-feira agora,